Para a ordem do dia, apresentação do comunicado de veto, mediante discussão e votação do ofício de gabinete 043/2017, que veta totalmente o PL de origem executiva número 004 de 2017. Ofício de gabinete número 043/2017, Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul, 26 de janeiro de 2017. Ao excelentíssimo senhor Paulo Alexandre Lopes dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul. Assunto: comunica o veto. A Prefeita Municipal de Fortaleza dos Valos veta o PL número 004/2017 por razões de interesse público nos termos do artigo 5º da Constituição Federal número 88, pelas razões que seguem. Razões do veto: conforme mencionado nas exposições de motivos do PL número 012, encaminhado a esta Casa Legislativa, a contratação de mecânico encaminhada através do PL 004/2017 tem caráter urgente, tendo em vista a necessidade de manutenção da frota escolar e demais máquinas de propriedade do município. Sendo assim, verifica-se que não há tempo hábil para realizar um processo seletivo simplificado, sem que ocorra prejuízo à população estudantil que ficará em serviço de transporte. Diante disso, veta-se totalmente o projeto de lei número 004/2017, que traz a disposição acrescida pela emenda 006/2017 para a realização do processo seletivo. Tal procedimento é moroso e provavelmente todo o município fica desamparado na prestação do serviço de transporte escolar, que é a obrigação dos entes públicos, bem como direito fundamental e social previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal, em seu artigo 66, parágrafo 1º, bem como o artigo 42 da Lei Orgânica do Município, admite o veto em razão de interesse público, conforme segue em verbos. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aqui sendo, o sancionará. Artigo 1º. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contando da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. A Constituição Federal assegura os direitos fundamentais individuais, os quais devem ser rigorosamente respeitados por todos, inclusive pelo administrador público, por mais que este tenha o dever princípio de buscar a situação do interesse coletivo. Dessa forma, o administrador tem a árdua tarefa de estabelecer um equilíbrio entre interesses através dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que se possa chegar a um estado ideal e democrático, onde interesses individuais e coletivos coexistem ou ainda convivem harmoniosamente. É nesse sentido que deve primeiramente buscar realizar os direitos fundamentais e sociais do cidadão, como a educação, e esta não pode ser obstacularizada por um requisito meramente formal, adicionado por essa Casa Legislativa ao prever o processo seletivo nas contratações temporárias. E por isso que se veta esse projeto de lei 004/2017, por ser contrário ao interesse público, ou seja, de uma comunidade inteira de estudantes que necessita de transporte escolar estarão sujeitos a não ter o serviço prestado ao modificar o artigo 1º e 2º, que traz o processo seletivo simplificado e a vedação de prorrogação do contrato por 6 meses. Isto posto, requer a apreciação do veto, tendo em vista que a emenda oposta pelo Poder Legislativo está em contrariedade do interesse público, bem como pode ter sido a proposição reencaminhada desta Casa através do PL 012/2017, que foi aprovado na íntegra na sessão extraordinária realizada em 26 de janeiro de 2017. Atenciosamente, Márcio Rossato Freire, Prefeito Municipal. Coloco a apreciação do veto em discussão. Vereador Giovanni, com a palavra. Eu gostaria que... Eu não entendi muito bem, gostaria que o senhor me explicasse de novo essa apreciação do veto aí. Foi vetado o projeto de lei 004/2017, onde tinha uma emenda que suprimia o tempo de contratação. Mesmo que nós votamos semana passada? Não. Eles foi de origem legislativa, esse aqui é de origem executiva. É o cargo de mecânico do Parque da Marca, Secretaria de Obras. É que não tem a cópia do veto, não veio para nós aqui, eu acho. O que acontece veio esse projeto, primeira vez, foi feita emenda, quando lá no autógrafo, e a prefeita vetou. Foi reapresentado um novo projeto, qual foi aprovado, daí sem processo seletivo. Então tem que... É que eu não vim na sessão na segunda, por isso que eu não estou entendendo.
Mas então o certo é derrubar esse para nós ficar valendo o segundo projeto, então? Aí daí é da votação dos vereadores, né? Então, mas pelo que eu entendo senão vai ficar 2 cargos aprovados, né? O veto tem que ser apreciado, né? Pois é. Uma sessão livre para votar. Mas que nós derrubar o veto fica 2 cargos em aberto, então tem que ficar um só, né? A princípio. Segue em discussão. Sem mais nada para o momento, colocamos em votação. Vereador Giovanni. Vereadora Ana Rita. Não ao veto. Vereador Oswaldo Marangon. Não. Vereador Fábio Júnior Martins. Não. Vereador Evandro Henriques de Campo. Não. Vereador André Trombeta. Sim ao veto. Vereador Heraldo Andrade Lopes. Sim ao veto. Então foi derrubado o veto por 4 votos favoráveis e 3 votos favoráveis ao veto e 4 votos contrários. Está derrubado o veto. Ofício do Gabinete número 044 de 2017, Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul, 26 de janeiro de 2017. Ao excelentíssimo senhor Paulo Alexandre Lopes dos Santos, presidente da Câmara Municipal, Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul. Assunto: comunica o veto. A Prefeita Municipal de Fortaleza dos Valos, por razões de interesse público, veta totalmente o PL número 006/2017, pelas razões que seguem. Razões do veto. Conforme mencionado nas exposições de motivos do PL número 13, a contratação de 12 técnicos de enfermagem tem caráter urgente, tendo em vista que as contratações vigentes encerram-se no próximo dia 28 de fevereiro de 2017, mas a essencialidade desses profissionais persistirá, e para fins de não ocorrer a interrupção de serviços na área de saúde a partir desta data e a população seja deverasamente prejudicada, tornam-se necessárias as referidas contratações nos modos encaminhados. Sendo assim, verifica-se que não há tempo hábil para realizar um processo seletivo simplificado, sem que ocorra prejuízo à população que ficará em serviço de saúde. Diante disso, veta-se integralmente o projeto de lei número 006/2017, que traz a disposição acrescida pela emenda 04/2017, que inclui a realização do processo seletivo, suprimindo 2 cargos. Tal procedimento é moroso, provavelmente todo o município fica desamparado na prestação de serviço de saúde, que é a obrigação dos entes públicos, bem como direito fundamental e social previsto na Constituição Federal. Além disso, é mista de administração e organização do quadro funcional, de acordo com a necessidade existente, razão pela qual não cabe ao Poder Legislativo a interferência quanto ao número de cargos necessário, a fiel e boa condução dos atendimentos. Constituição Federal, em seu artigo 66, parágrafo 1º, bem como o artigo 42 da Lei Orgânica do Município, admite o veto em razão do interesse público, conforme segue em verbos. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que aqui sendo o sancionará. Parágrafo 1º. Se o Presidente da República considerar o projeto em todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á totalmente ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contando da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. Com efeito, imiscui-se o Poder Legislativo em matéria tipicamente administrativa da competência exclusiva do Poder Executivo nos termos da Constituição Federal. A nossa Carta Constitucional foi expressa ao prever direitos fundamentais individuais, os quais devem ser rigorosamente respeitados por todos, inclusive pelo administrador público, por mais que este tenha o dever princípio de buscar a satisfação do interesse coletivo. Dessa forma, o administrador tem a árdua tarefa de estabelecer um equilíbrio entre esses interesses, através dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que se possa chegar a um estado ideal e democrático, onde interesses individuais e coletivos coexistem, ou ainda convivem harmoniosamente. É nesse sentido que deve primeiramente buscar realizar os direitos fundamentais e sociais do cidadão, como a saúde, e esta não pode ser obstaculizada por um requisito formal, adicionado por através de emenda aprovada por esta Casa Legislativa ao prever processo seletivo nas contratações temporárias de urgência, especialmente na área da saúde. Por tais razões que o veto do projeto de lei número 006/2017, por ser contrário ao interesse público, ou seja, de uma comunidade inteira que necessita de profissionais da saúde, estarão sujeitos a não ter o serviço prestado, ao incluir a exigência de processo seletivo, bem como pode ter sido a proposição reencaminhada através do PL número 013/2017, que foi aprovado na íntegra na sessão ordinária realizada na data de 26 de janeiro de 2017. Atenciosamente, Márcia Roçado Freire, Prefeita Municipal. Coloco em discussão o veto do ofício do gabinete 44/2017.
Colocamos em votação sim ao veto e não à derrubada. Vereador Giovanni? Sim. Vereadora Ana Rita? Não. Vereador Oswaldo? Não. Vereador Fábio? Não. Vereador Evandro? Não. Vereador André? Sim. Vereador Heraldo? Sim. Foi derrubado o veto por 4 votos contrários e 3 votos favoráveis ao veto. Projeto de Lei do Executivo Municipal, número 015/2017, amplia e altera a estrutura da Lei Municipal número 1054/2005, que dispõe sobre o plano de carreira, estabelece o quadro adequado de remunerações e funções públicas do município de Fortaleza dos Valos. Será baixado a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Projeto de Lei do Executivo Municipal, número 018/2017. Projeto de Lei número 018, 14 de fevereiro de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto dos seguintes cargos. Um professor que possua habilitação de nível superior, magistério ou pedagogia, com carga horária de 20 horas semanais em vencimentos de acordo com a titulação prevista na Lei nº 1050/2005, pelo período de 20 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Segundo, um professor que possua habilitação de nível superior, geografia ou pedagogia, com carga horária de 20 horas semanais e vencimentos de acordo com a titulação prevista na Lei 1050/2005, pelo período de 20 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Terceiro, 2 serventes com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos de acordo com a titulação prevista na Lei Municipal 1054/2005, pelo período de 20 de fevereiro a 20 de dezembro de 2017. Artigo 2º. Os contratos temporários referidos no artigo 1º poderão ser renovados por igual período, podendo igualmente ser rescindidos a qualquer tempo, por alteração das circunstâncias ou notório interesse público. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Fortaleza dos Valos, 14 de fevereiro de 2017. Márcia Rossato Freite, Prefeita Municipal. Justificativa, projeto de lei número 018/2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 018/2017 tem o intuito de autorizar o Poder Executivo a realizar contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Desse modo, passa-se a explanar caso a caso as justificativas para as contratações, professores, magistério e pedagogia. O encaminhamento da contratação de um professor que possua habilitação de nível superior, magistério ou pedagogia, refere-se à necessidade de substituição à professora Elizabeth Ramos Lisboa, que está aposentada conforme consta na portaria 5847/2017 em anexo. Professores de Geografia e Pedagogia. O encaminhamento de contratação de um professor que possua habilitação de nível superior, Geografia ou Pedagogia, refere-se à necessidade de substituição à professora Sandra Rubim Faco, que está em licença saúde, conforme consta no atesto médico em anexo. Serventes. Encaminhamos para apreciação legislativa a contratação de 2 serventes, sendo uma para exercer suas funções junto à Escola 18 de Abril e outra para exercer funções junto ao Centro de Eventos, pois a profissional que ali exercia as atividades foi designada para e-mail Justina Rossato em razão do início das aulas. Além disso, referidas contratações se justificam devido ao fato de 2 serventes terem se aposentado, segundo se observa essas portarias 5340/2016 e 5362/2016 em anexo. Por todo o exposto, justifica a contratação temporária e excepcional de tais cargos para atender a necessidade transitória. Sendo assim, aguarde-se pela apreciação e votação do projeto de lei número 018/2017 em regime de urgência, haja vista a necessidade de continuidade das atividades junto à SMEC, contando desde já com o bom senso dos edis no trato dos assuntos de interesse público, Fortaleza dos Valos, 14 de fevereiro de 2017, Márcia Rossato Freite, Prefeita Municipal. Segue em anexo os atestados e todos
os demais documentos que os vereadores têm presente. Passo a palavra à relatora para fazer o seu explanamento sobre o parecer do relatório do projeto de lei número 018, vereadora Ana Rita. No aspecto legal, o projeto encontra-se devidamente justificado, nada se opõe à legalidade nem à constitucionalidade, portanto, o parecer é favorável. Passo a leitura da emenda número 011, de 27 de fevereiro de 2017, referência ao projeto de lei número 018, de 14 de fevereiro de 2017, caráter aditivo e supressivo, autor e vereador Evandro Henriques de Campos. A presente emenda tem caráter aditivo ao inciso 3º do artigo 1º do referido projeto, o que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. 2 serventes por meio de processo seletivo com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos de acordo com a titulação prevista na Lei Municipal 1054/2005 pelo período de 10 meses. Suprime do artigo 2º referido projeto de lei a possibilidade de prorrogação por igual período, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica vedada a prorrogação por igual período das referidas contratações, podendo ser rescindido a qualquer tempo por alteração das circunstâncias ou notório interesse público. Justificativa. Alteração proposta retirando-se a possibilidade de prorrogá-lo, considerando o disposto no artigo 154 da Lei Complementar número 003/2005, no que tange a inserção de um novo dispositivo, o qual estabelece a realização de processo seletivo para a contratação das serventes. Há que se observar a orientação do órgão fiscalizador externo, TCRRS, que emitiu a informação número 10/2010, que orienta pela realização do processo seletivo em todas as contratações emergenciais. Segundo aquele corte, nenhuma contratação emergencial deve ser realizada de forma direta, e sim que se realize o processo seletivo simplificado, buscando-se desta forma assegurar a observância aos princípios da igualdade, impessoalidade e moralidade, evitando-se favorecimentos e primando sempre-se pela qualificação dos servidores públicos prestados. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa, sala das sessões legislativas, 27 de fevereiro de 2017, vereador Evandro Henriques de Campos, vice-presidente dessa Casa. Com a palavra, vereador Evandro, se quiser fazer uso. Não, presidente. Não do uso. Obrigado. A emenda está em discussão. Sem nada para o momento, coloco em votação a emenda número 011. Vereador Giovanni? Vereadora Ana Rita? Sim. Vereador Osvaldo? Sim. Vereador Fábio? Sim. Vereador Evandro? Sim. Vereador André? Não. Vereador Heraldo? Não. A emenda está aprovada por 4 votos favoráveis e 3 votos contrários. Coloco o projeto de lei número 018 com a emenda número 011 aprovada em discussão. Colocamos em votação o projeto de lei número 018 com a emenda número 011 aprovada. Vereador Giovanni? Sim. Vereadora Ana Rita? Sim. Vereador Osvaldo? Sim. Vereador Fábio? Sim. Vereador Evandro? Sim. Vereador André? Sim. Vereador Heraldo? Sim. Projeto de lei número 018 aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei do Executivo Municipal, número 019/2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Secretaria Municipal de Saúde. Será baixada a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e Comissão de Educação, Ciência, Cultura, Desporto, Saúde Pública, Assistência Social e Defesa do Consumidor. Projeto de lei do Executivo Municipal, número 020/2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dar outras providências. Será baixada a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Projeto de lei do Executivo Municipal,
número 021/2017, autoriza o município a celebrar convênio de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Transportes e Mobilidade e da outras providências. Será baixada a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e Comissão de Transportes, Tecnologia, Informática, Obras Públicas e Urbanismo. Projeto de Lei do Legislativo Municipal número 003/2017, insere alterações na Lei Municipal número 1562/2014, que cria o plano de cargos efetivos e comissionados do Poder Legislativo do município de Fortaleza dos Valos e da outras providências. Será baixada a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Projeto de Lei do Legislativo Municipal número 004/2017, regulamenta o estágio de estudantes no âmbito do Legislativo Municipal e define o papel do agente de integração na organização e instrumentação jurídica da relação com base na Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da outras providências. Fica baixada a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Vereador Fábio, secretário dessa casa, algum inscrito como líder de bancada? Não, senhor presidente. Algum inscrito para as explicações pessoais? Não, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio. Agradeço a todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.